Olá, tudo bem? Tudo bem? Nós somos alunas da Escola Tiradentes, do 9º ano, e a gente está aqui para desenvolver um projeto com a senhora, né? A gente vai entrevistar você, fazer umas perguntas em relação aos 84 anos da escola. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Desirê. Meu nome é Maria Rita. E a gente vai desenvolver, né, essas perguntas para você responder, no que você sentir à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Eu vou pedir para a senhora, por favor, fazer uma breve apresentação sua. Me chamo de Itália Bubato de Lima, meu nome. Sou nascida aqui em Pitanga, estudei aqui e inclusive terminei o magistério aqui nesse prédio que na época funcionava, né, a Escola Normal Secundária chamava-se. Terminei em 70 e sou bem pitanguense, nunca saí daqui. Trabalhei todos os anos aqui e comecei a minha carreira estadual, porque eu sou professora estadual, agora aposentada. Eu comecei a minha carreira aqui em 79. Passei no concurso em 78 e já fui chamada em 79. E sempre trabalhei, todos os anos que eu estive aqui, eu trabalhei com alunos de quarta série. Na época era quarta série, né? Não era ano. E por isso hoje sou uma professora aposentada. Em que período que você atuou aqui na escola? Eu atuei de 79 e 80 em sala de aula. Aí em 81 eu fui diretora da escola. Foi quando nós iniciamos esta construção aqui embaixo. Foi assim, repentinamente o prefeito deu uma ajuda, né, que era o doutor Otacílio Bittencourt na época, e viu lá com o Estado, eles ajudaram, daí foi colocado ali, todas essas salas ali debaixo, foi naquela época. Mas no final de 81 eu precisei sair. Daí passei para frente, ficou no meu lugar a Elvira Schreider, que era a diretora daí na época, e ela terminou a construção, sabe? Foi no tempo dela. Mas eu continuei como professora, só que eu precisava tirar licença e tudo, então ficou difícil eu continuar. E daí eu continuei como professora de quarta série. Trabalhei 82, 83, 84, 85. Aí 86 precisava ser uma diretora auxiliar lá no IVAM. E na época assim não tínhamos muitos professores estaduais. Aí a diretora lá me chamou, eu fui, mas lotada aqui, mas trabalhei lá. 86, 87, 88. Daí 89 eu voltei para cá. Daí trabalhei mais um ano, 2, 90 também. Aí o Estado ofereceu um concurso, porque eu tinha faculdade, né? Então eu podia fazer esse concurso para transformar esse padrão que eu tinha aqui, esse horário, podia passar para lá. E eu era professora do Dom Pedro também. De manhã no Dom Pedro, com aulas de matemática, e aqui com a quarta série. Como eu passei no concurso, eu fui direto para o segundo grau na época, que agora é ensino médio de vocês, né? Então eu continuei, né, o padrão, mas daí fora daqui. Daí não trabalhei mais com os pequenininhos, mas daí fui para o Dom Pedro e para o Dorigon também eu fui uma época. E nesses períodos de direção foram os 4 anos que eu saí por um período da sala de aula, porque eu gosto muito da sala de aula. Se eu pudesse ter ficado até agora, acho que eu tinha ficado. A senhora citou sobre a construção, lá na parte de baixo e tudo. Você se recorda como era a estrutura da escola? A estrutura dessa parte aqui, porque inclusive acho que é essa sala aqui que foi cortada na época, sabe? Porque não tinha como passar dessa parte para lá com material e tudo. Então os engenheiros vieram e olharam a estrutura. Uma das vigas tinha essa largura, assim, era muito forte, sabe? Agora lá, né, nós como diretora, assim, a gente não, eles só tinham começado quando eu saí. Como professora, daí a gente não tinha muito acesso, mas eu acredito que a estrutura foi muito boa. Porque a gente no momento estava precisando, porque os alunos já estavam em turmas muito grandes e, né, a primeira e a quarta série são pequenos,
não podia passar de 30, e às vezes tinha 34, 35 alunos, então houve a necessidade de aumentar a escola. Teve algum momento mais significativo, assim, mais afetivo, que marcou a sua passagem pela escola? Olha, a nossa escola aqui, ela era assim, simples, os alunos não tinha separação. Nós tínhamos alunos de todas as vilas, tínhamos alunos do centro, porque na época só tínhamos como primeira a quarta o Ivan, lá na Tanguinha, né? Mas os daqui era tudo aqui no Tiradentes, porque daí os outros 2 colégios já eram particulares, né? Então a maioria dos alunos vinha para cá. E eu fiquei muito feliz, porque como eu era professora de 5ª série, lá embaixo, no Tiradentes, no Pedro, desculpa, quando os alunos daqui iam direto para lá, todos os professores elogiavam os alunos. Então a escola ia muito bem na parte de ensino, porque na época nós tínhamos professores também bastante experientes. Eles não tinham faculdade, naquela época não tinha por perto, eles não fizeram, mas eles eram os professores muito dedicados. E eu sempre gostei dessa escola, por isso eu escolhi vir aqui, que eu tive oportunidade de escolher, então eu fiquei aqui. E trabalhei com muito carinho e lembro dos alunos até hoje. E nós temos alunos que passaram por aqui, não só naquela época, mas que eu sei que estudaram aqui, que hoje são médicos, são advogados, são engenheiros. Então, quer dizer que a escola deu uma estrutura muito, muito boa pedagógica, né? Para que os alunos pudessem ir para frente, né? E foram e são bons cidadãos hoje, ajudando bastante. A senhora estudou aqui também? Não, eu não necessariamente estudei mas neste prédio, sim. Eu fiz o magistério, né? Terminei o magistério aqui. Só que não, porque nós tínhamos a 1ª, a 4ª e o magistério. Então a gente vinha fazer estágio, certo? Aqui. Você possui fotografia, alguma recordação do período que teve aqui? Na época não era muito fato de tirar fotos toda hora, então possivelmente eu posso até procurar em casa, mas eu tenho uma foto com 4 colegas, mas foi da festa do Tiradentes que foi feita lá no Dom Antônio, né? Eu acho que eles chamaram todos os ex-professores daqui, né? Os aposentados. Como você descreve sua experiência na escola de uma forma mais detalhada? Olha, a escola, para mim, não foi assim eu ensinar o aluno. E na forma de educação, né, eu digo assim, que eu ensinei o aluno e o aluno me ensinou. Eu eduquei um pouco os alunos, porque naquela época, assim, a gente educava de uma maneira geral a criança, né? A gente ensinava a limpar a unha, ensinava a fazer a higiene, ensinava, né, a escovar dentes. A gente era tipo uma mãe dentro da escola, né? Porque eles eram pequenos mesmo e eles tinham necessidade disso. Então eu digo assim, que como eu eduquei, eu fui educada também. Eles me ajudaram muito. Essa é a melhor experiência de ser um professor de criança. Porque a gente tem muito que ensinar para eles, porque eles estão em desenvolvimento. Mas eles, com o desenvolvimento deles, eles ajudam a nós, sabe? Educam a gente também. Você pode nos relatar a importância da escola na sua vida profissional e pessoal? A escola ajuda muito, muito, muito. Mesmo que eu não fiz a 1ª, a 4ª série aqui, eu fiz no Santa Terezinha, na época que eu morava do lado. Mas toda a escola, e esta também, depois como professora, né, a gente vai só ganhando experiência, vai melhorando, vai se educando, vai aprendendo a viver com as pessoas. E a escola é essa a maior experiência, porque é o ganha-pão da gente, né? Porque nós todos precisamos de um trabalho, sabe?
E onde há criança, há trabalho para o professor. A gente tem que estar preparado para recolher todas as idades, né? Eu trabalhei com crianças da 4ª série, que na época eles tinham 10, 11 anos no máximo. E depois, quando eu fui no Dom Pedro, como professora também, né, de matemática, eu trabalhei com todos os adolescentes. Então eu trabalhei com crianças pequenas, trabalhei com os adolescentes e no final da minha carreira, foram 10 anos, de 91 até 2001, eu permaneci no CB já na época era, né, que é a escola de adultos. Então eu tive uma experiência muito grande para a vida, para tudo e para o trabalho também. Aprendi a gastar o que se ganha, né, fazer cálculos. E isso é uma das coisas bem importantes também para nós, né? A gente agradece muito pelas suas respostas, né? E, bom, nossas perguntas acabaram. E se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum relato, uma lembrança especial para a senhora? Lembranças a gente tem muito, né? Nessa hora da vida, sabe? Às vezes eu encontro, assim, na igreja, na religião, lá nos acampamentos que eu trabalho também, vem aqueles alunos já de cabelo branco ao meu encontro. Ô, professora, que bom lhe ver! E a gente não lembra mais, né? A gente lembra do semblante, mas não sabe mais quem é, porque o aluno, quando passa na mão da gente, é você, por exemplo, você. Aí daqui uns dias vocês estão mais maduras, né? Pintou o cabelo, né? Se transforma, que não fica bem igual. Aí a gente vai ficando mais idoso, a gente vai esquecendo. Mas é só eles falarem o nome e lembrarem que turma estudavam, que pronto, a gente sabe. Agora, os de 4ª série, como os da escola daqui, é difícil a gente esquecer. Porque a gente fica todo dia, né, 4 horas com cada um deles, né? E sempre ensinando. Na nossa época era muito quadro, carteira, né? Desenhos, porque a gente ia no quadro, ia na carteira, ajudava. Ensinava a apagar o livro, fazer de novo. Então era assim um processo muito, ainda um pouco rústico, né? Não era desenvolvido, mas a didática da época era muito boa. Assim, a gente agradece, é uma honra pra gente ter a senhora aqui, pra gente poder ter o prazer de te entrevistar, tá bom? Eu que agradeço de vocês lembrarem de mim, porque já são 24 anos que estou aposentada, né? Então, não sei como que chegou meu nome aí, porque eu nunca mais voltei aqui, né? Eu desejo que todos os professores que passarem por essa escola, eles sintam amor pelas suas aulas, amor por seus alunos, porque isso faz diferença na escola, né? E se eu pudesse voltar aqui, com certeza eu voltaria. Mas claro que a gente, pela idade, tudo não consegue mais, né? E nem acompanha o desenvolvimento da adolescência de agora, né? Não é fácil. Então, eu desejo que todas elas sintam muito amor por essa escola, porque essa escola, ela foi muito amada. Que eu lembro dos meus ex-colegas, temos muitos das professoras que trabalharam comigo que já estão no outro além lá. Então a gente lembra. Eu tenho até a minha irmã mais velha, ela foi até a secretária da escola, tudo. Ela já faleceu faz tempo. E tem a outra que também está aposentada há mais tempo do que eu, que trabalhou só aqui. Então, sabe, se aposentou trabalhando pelo Tiradentes. E então que todos esses professores do momento, eles, né, tragam mais amor, assim, mais fidelidade pro trabalho, porque ser professor não é só ensinar a matemática ou português. A gente ensina para o aluno, deixa respeito, dignidade, amor aos outros, e isso que é o mais bonito de ser um professor. Obrigada a vocês.